você ligado no meu canal, um abraço do tamanho do Brasil, amigo. Peço a você se inscrever e deixar o like. Se inscrever é de graça, deixar o like é de graça e compartilhar também é de graça. Eu quero deixar um pequeno desabafo aqui. O que eu falei está falado, entende? Minha palavra não volta atrás. E quem não gostar, azar seu. Azar seu, meu querido. Tô nem aí. Apesar que tô nem aí, nem ligo. Mas eu tô aqui não é para isso, eu tô aqui para falar sobre esse pequeno coisa aqui. Eu não vou falar agora. E ele é bem específico, bem assim detalhado sobre o saudoso missionário Antônio Cândido de Souza, através dele que eu tenho esse estudo. Hoje ele está morando na glória, está lá junto com Deus, contemplando junto com os grandes profetas da Bíblia e vendo a face do nosso Criador. Mas ele deixou um belo legado, ele deixou um belo estudo para mim. E hoje eu tenho a honra de falar sobre isso. Aqui o assunto que eu quero deixar é a apresentação da nossa Bíblia. É sobre isso que eu quero dizer, é sobre isso que eu vou relatar aqui. A apresentação da nossa Bíblia Sagrada em alguns de segmentos que perturbam deturbam as Escrituras. A Bíblia Sagrada que nós temos hoje é a palavra de Deus, que cumpriu o seu papel em todas as dimensões e continuará cumprindo. Em Mateus 24:35, até o fim de todos os tempos. Por isso, não podem acrescentar e nem tirar nada do que está escrito, para que Deus possa provar o que nós fizemos em nome do Senhor Jesus. Em Lucas 14:26, em João 8:31, em João 15, versículo 12 ao 17, Apocalipse 22, versículo 18 a 19. Nada pode tirar, nada podemos acrescentar também. Eu tenho um livro aqui, com todo respeito, com toda a educação, ele simboliza tudo, né? Em alguns versículos está faltando. Se você for ver no Antigo Testamento, alguns versículos estão faltando, estão em falta. Mas até o fim de todos os tempos, por isso não podemos acrescentar e nem tirar do que está escrito, para que Deus possa provar o que nós fazemos em nome do nosso Senhor Jesus. Meu Deus, o que esse povo pensa? O que esse povo pensa? O que é possível isso? O quê? Não podemos nem aumentar e nem diminuir, nem tirar e nem acrescentar nada. Meu Deus! E Jesus? Nós podemos fazer a maior obra social, até mesmo em nome do nosso Senhor Jesus, mas ensinamos algo que contraria os seus mandamentos. Nós anulamos tudo o que fizemos. É preveriável que nem faça, pois é pecado permanecer no pecado. Que sobe a ira, em João 3,33, pois não permanece no início do Senhor Jesus. Vem em Romanos 6,1, João 3,31,
Marcos 7, versículo 8, Hebreus 2, versículo 3, tudo que fazestes por palavras ou por obras, fazei-o em nome do nosso Senhor Jesus, e dando por ele graças a Deus Pai. Deus Pai. Colossenses 3,17, ele só aprova o que está segundo a sua vontade. Se houver algo que ele abomina, será reprovado. Vou dar alguns exemplos. Somos composto de corpo, alma e espírito. Os ensinos religiosos interferem na área espiritual das pessoas, impedem de alcançar a salvação em Cristo. Segundo as Escrituras, estes sofreram penalidade eterna. Efésios 5, versículos 5 a 8. Pois a salvação não vem nem se dá pela religião e nem pelas obras. Efésios 2, versículo 8 a 10. Mas pela confissão de ser pecado ao Senhor Jesus. Romanos 10, versículo 8 a 17. E recebeu o batismo nas águas em sinal de obediência à palavra de Deus. Vem Marcos 16, versículo 15, Mateus 28, 19, João 3, versículo 5, Atos 2, versículo 38 a 41. O que significa o batismo? Romanos 6, versículo 1 a 14, Colossenses 2, versículo 12 a 13, Atos 2, 38, e assim por diante. E com os que não obedecem ao evangelho, ou seja, os ensinamentos, o mandamento do Senhor Jesus, dos apóstolos, vê em Romanos 2, versículo 8 em diante. O Senhor Jesus, para se aceitar, mas arruma heresia, ou seja, alguém para ajudá-lo, sabe que o homem tem sede de Deus e da sua palavra, ou seja, do verbo de Deus, mas negam-as pelas suas obras, os seus ensinamentos de mistificação e perturbação das Escrituras. Vem em 2 Pedro 3,16, para a própria condenação deles. Vamos ver algumas religiões que falam de Jesus, mistificam as suas liturgias. Exemplo, a Igreja Católica Romana. A Romana fala que Jesus mais invocam os mortos, buscando benefícios em vão, pois a palavra invocar significa chamar, implorar, auxílio. Benefícios em vão, pois a palavra invocar ou proteção de alguma ou recorrer a alguém. Então aqui eu quero deixar esse pequeno exemplo aqui para vocês, esse pequeno exemplo, que, pois, alguma coisa nos atrapalha. Porque se você for olhar bem lá, por que Jesus repreendeu os fariseus? Porque eles só queriam a glória para eles, só queriam os benefícios somente para eles. E através disso, atrapalhava outros a entrar no reino de Deus. Eram belos por fora, mas por dentro só era como sepulcros caiados. E por isso que Jesus disse: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Não é mais fácil camelo entrar no buraco da agulha do que vocês entrar pela porta. Eu peço a vocês se inscreverem e deixar o like. E aqui está uma pequena apresentação da nossa Bíblia Sagrada. Eu peço a vocês se inscreverem, deixar o like e compartilhar também de graça. Um forte abraço. Fui!